desembargador Wilson Resulta. Está no meu cumprimento especial para o professor Miguel Kifuri, desembargador, dizendo que estou com muitas saudades, professor, das nossas aulas do doutorado. É um grande prazer revê-lo, em nome do qual eu estendo os cumprimentos aos demais desembargadores integrantes desta Câmara Criminal. Saúdo também o representante do Ministério Público e os demais presentes. Excelências, inicialmente eu gostaria de fazer um pequeno destaque, que assumir este processo já em vias próximas ao julgamento do Tribunal do Júri. Infelizmente, por mais uma vez, um defensor dativo renunciar à defesa de um réu insuficiente, alegando pouco contato com o réu, e acabei assumindo logo após a sentença de pronúncia. Então, portanto, eu não atuei neste caso desde o início. Visa este recurso, excelências, a reforma integral da sentença de pronúncia, prolatada pelo juiz da vara criminal da comarca de Matins, e a tese central deste recurso está na inexistência de indícios mínimos de autoria, tanto do crime de homicídio quanto do crime de incêndio. Está claro e evidente, excelências, pela sentença de pronúncia, está amparado em frágeis elementos probatórios sobre a autoria delitiva, resta sustentada em meras suposições lançadas por uma única pessoa, de nome Luiz Fernandes Corrêa, que vossas excelências ouvirão aí nos próximos 10 minutos várias referências, que jamais podia ter sido ouvido como testemunha neste processo. O que consta nos autos é que a casa onde a vítima foi encontrada, que foi incendiada, estava com portas trancadas. Dentro do imóvel estava apenas a vítima de nome Vidal e o proprietário do imóvel de alcunha Pernambuco. Faço um questionamento. Como poderia uma pessoa estranha adentrar no imóvel onde foi ferido mortalmente a vítima, sem causar nenhuma espécie de ruído, sem acordar a outra pessoa que encontrava-se no imóvel, Pernambuco, ainda que ele saísse do imóvel sem levar as chaves e manter a vítima e Pernambuco presos, retidos dentro da residência? Não é crível que dois homens, numa luta corporal, e o outro que se encontra num pequeno casebre de madeira, não perceba uma movimentação, não ouça gritos, gemidos da vítima. Mas conforme atesta o laudo de necropsia, a vítima morreu em decorrência de apenas um golpe de arma branca. Provavelmente agonizou por muito tempo. É por demais estranho, excelência, que o senhor Pernambuco, dono da casa onde a vítima foi encontrada morta, estava dormindo no mesmo momento que a vítima naquele local, antes da morte da vítima, não tenha se lembrado desse fato e não seja ele, tá? Não seja ele testemunha de qualquer ocorrência dentro daquela residência. É demais, é importante relatar o relatório policial de investigação de folhas de movimento 1.16, que aponta como suspeito do crime exatamente a pessoa de Pernambuco, que era proprietário da casa, estava dentro do imóvel, foi encontrado com a vítima morta, acabou sendo preso em flagrante delito, por estar, inclusive, lavando o local do crime, provavelmente na tentativa de ocultar provas. Frise-se essa testemunha, Luiz Fernandes Corrêa, que não presenciou os fatos, alega ter obtido uma confissão do requerente, do recorrente, de forma espontânea. Só que, quando ouvido em juízo, adotou posições completamente conflitantes. Essa testemunha acabou produzindo elementos probatórios, nenhum elemento, pois não estava no local dos fatos. Destaca nessa primeira fase, depoimento, na fase inquisitorial, que relatou que a vítima, Vidal, havia posto fogo na casa do senhor Pernambuco, bem como não teria visto o recorrente há muito tempo. A testemunha afirma também que o senhor Pernambuco teria afirmado que bom que ele morreu. Mas se ele não morreu, quem morre sou eu. Pois está louco, pôs fogo na minha casa. Note-se, Vidal é a vítima do crime de homicídio. Portanto, está comprovado claramente que o recorrente Alex não foi o autor do crime de incêndio. Isso foi dito pelo próprio dono do imóvel, que era a única pessoa que se encontrava junto com a vítima. No mesmo depoimento, ao ser indagado pela delegada de polícia, respondeu que não tinha visto Alex sumido há muito tempo. Isso demonstra indubitavelmente que a única testemunha arrolada pelo Ministério Público está fazendo falsa afirmação. Posteriormente, quando relatou a suposta confissão, não tem elementos que comprovem e que levem a crer que dois inimigos figadais trocariam confidências dessa natureza. Já durante a fase processual, a mesma testemunha afirma que Alex foi visto no dia do crime, que inclusive estava junto com ele.
E, ademais, Excelência, as demais testemunhas afirmam cabalmente que só souberam do fato por conversas obtidas por meio dessa pseudo-testemunha. A Taíde Alves dos Santos diz que ouviu esse fato da boca direta, né, da testemunha Luiz Fernandes. A testemunha Juliana da Silva Santos falou que ouviu também de Luiz. A testemunha Domingos de Lara ficou sabendo da morte de Vidal através de Luiz. Como poderia Luiz Fernandes afirmar que o réu matou a vítima, que teria trocado a arma do crime, se em seu depoimento diz que não presenciou o crime, que chegou ao local do crime muito posteriormente? Será que Luiz Fernandes Correia está buscando proteger o verdadeiro autor do crime de homicídio? E sobre a afirmação que o proprietário do imóvel, que foi o próprio Vidal que ateu o fogo na casa, esses questionamentos, Excelências, deveriam ter sido respondidos na fase investigatória, ou mesmo durante a instrução processual. Os ônus probatórios deveriam ter caído sobre os ombros do titular da ação penal, e não da defesa. Portanto, não existe indício suficiente de autoria delitiva, que continua incerto e impreciso. Não é crível permitir que a busca por elementos mínimos de autoria seja delegada aos jurados do tribunal do júri. Não é concebível que as grandes lacunas e inverdades plantadas pela única testemunha sejam colocadas à prova perante o conselho de sentença, perante pessoas leigas. Ficou comprovado que a versão sobre os fatos, que foi repetida por todas as testemunhas, partiu de Luiz Fernandes Correia. Em suma, são testemunhas de ouvir dizer, as quais foram nitidamente instruídas ou sugestionadas por Luiz Fernandes, motivado por fatos passados envolvendo o pai do recorrente há mais de 20 anos. A sentença julgada choca-se com o posicionamento adotado pelo STJ, que repete o testemunho de ouvir dizer, o hearsay, pois não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Recentemente, a mesma corte, num acórdão de relatoria do ministro José Orlando Pacioni, rejeitou uma pronúncia, afastando o testemunho indireto de ouvir dizer. O hearsay, o boato, a testemunha de ouvir dizer não é bastante na qualidade de indicador de autoria para submeter o ora recorrente ao Tribunal Popular. É muito grave permitir que um cidadão seja submetido ao escrutínio do Conselho de Sentença sob falsas e frágeis acusações de crime. Daí que surge a indeclinável missão desta Corte para dar vida ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois a dúvida razoável não pode conduzir à pronúncia. No estado atual de evolução da ciência penal, não é concebível a aplicação do famigerado indúbio pro societate. O Supremo Tribunal, em inúmeras oportunidades, enfrentou a questão e rejeitou o indúbio pro societate. Portanto, por qualquer ângulo que se olhe nesse processo, o indúbio pro societate é de insustentável e de errônea e desnecessária. Isso posto, Excelências, está evidente que a sentença de pronúncia... Você tem 2 minutos para concluir. Obrigado. Que a sentença de pronúncia necessita ser reformada, pois viola flagrantemente o artigo 413 do Código de Processo Penal, pois propugna ilegal alteração das cargas probatórias, ao invocar um indúbio pro réu em detrimento do indúbio pro societário, em detrimento da presunção de inocência, diante do quadro fático e probatório constante na ação penal. Outro caminho não resta a vossas excelências, senão a impronúncia do recorrente. Faço essas breves palavras, fazendo referência ao recurso em sentido estrito. Encerro minha fala, agradecendo a atenção de vossas excelências, ocasião que devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente e relator nessa ocasião, desembargador Nilson Mizuta. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jean. E quero cumprimentar Vossa Excelência pela sua bela sustentação.